Beleza. E nessa semana também, um fato bem importante aí foi a Lei 14.811, que foi assinada, foi sancionada pelo presidente Lula. Ela passou pelo Senado, pela Câmara e recebeu ali amplo apoio de deputados e senadores, no sentido. Essa lei especificamente vai falar de várias questões, né? Mas a gente vai separar e vai tratar especialmente a questão do bullying e do cyberbullying. Essa lei ela criminaliza o bullying e o cyberbullying. A nossa geração acompanhou o crescimento dessas discussões, né? A gente até fala, na nossa época, muita gente fala não existia bullying, cyberbullying, afinal de contas, né? As pessoas relevavam, é, eram mais fortes, vivenciavam isso e superavam de maneira mais forte esse tipo de provocação que hoje é caracterizada por bullying e cyberbullying. O interessante dessa lei é que ela caracteriza, né, as práticas de bullying e cyberbullying, ela especifica o que pode ser considerado bullying e cyberbullying, que é aquele conceito que a gente já conhece, né, que é a questão da intimidação reiterada, sistemática e sem motivo, né? Geralmente de alguém que está numa posição ali de mais força, né, sobre alguém que está numa posição de maior fraqueza, de situação de vulnerabilidade. E o bullying pode ocorrer de maneira física ou de maneira também expressa por meio de ofensas, palavras e tal. Então, a lei ela caracteriza o bullying e o cyberbullying, inclui também, né, no Código Penal, essa questão da lei, essa questão do bullying e do cyberbullying, prevendo multa e prevendo reclusão, que no caso do cyberbullying pode chegar a 4 anos de reclusão. Obviamente, a gente está falando quando isso for praticado por adultos. Isso eu acho muito interessante, porque durante muito tempo a gente pensou que o bullying, né, ou a gente tratou o bullying e o cyberbullying como uma mera brincadeira de criança, algo no âmbito dos adolescentes e tal. E hoje a gente começa a perceber que até mesmo os adultos, eles podem ser enquadrados nessa penalidade, nessa nova penalidade por prática de bullying e cyberbullying. Eu, particularmente, por mais que existam críticas ao contrário, eu percebo o quanto isso pode fazer avançar essa discussão. E algumas pessoas já estão levantando se isso tem a ver também com a questão da regulação das redes sociais. E, obviamente, não é o objetivo principal dessa lei, mas talvez em algum momento vai fazer avançar essas discussões ou vai produzir efeitos também no âmbito das redes sociais e de uma maior, enfim, né, verificação do que é praticado nas redes sociais, podendo impactar até mesmo nas características de discussões políticas esse ano e talvez nos próximos anos, é algo que realmente a gente vai precisar acompanhar. Há aqueles que acham que é um excesso, que isso deveria ser resolvido no âmbito educacional, no âmbito da escola, mas, do meu ponto de vista, isso só fortalece essa discussão na escola, isso só colabora para que o tema ele possa ser resolvido na escola, possa ser conversado na escola de uma maneira mais impactante ali para os alunos, né? Porque muitos alunos veem, por exemplo, né, uma suspensão, uma advertência, como se fosse um bônus, né? Ser suspenso por 3 dias, dependendo da conduta ali, de como aquilo é recebido e tratado no âmbito familiar, alguns vão entender como um bônus, né? Ficar 3 dias em casa, aquilo para ele é um bônus, né? E às vezes as medidas educativas, as medidas de conversa, de diálogo, de informação, que eu quero acreditar que os professores que têm um verdadeiro compromisso com a educação estão também dedicados a isso, né? Muitas vezes elas se veem ali muito ineficientes. Então, isso pode trazer impactos também do ponto de vista do cometimento de atos infracionais. O adolescente que cometer o bullying, o cyberbullying, não estará cometendo um crime, mas o ato infracional ele pode ser equiparado ali, comparado a um crime, podendo gerar até internação. Obviamente, não serão esses os procedimentos, isso tudo ainda a gente vai ver como essa lei vai se dar na prática, mas é importante, né, esse amparo legal, do meu ponto de vista, para que esse tema seja discutido com maior seriedade. E eu, particularmente, ao analisar esse tema, eu vi as emissoras de televisão e tal, né, comentando assim com muita seriedade o assunto. E aí eu fui verificar uma determinada emissora
que tradicionalmente é conhecida justamente por difundir mensagens que não são confiáveis e que estava relativizando aquilo, falando que aquilo era uma coisa que só acontecia na adolescência, que é um exagero da lei fazer esse tipo de extensão, é um exagero ampliar esse tema, né, para um âmbito que vai para além da escola, né? Ou seja, relativizando algo que de alguma forma, né, poderia afetar até mesmo a própria prática ali dessa emissora e também dos canais que essa emissora possui nas redes sociais, né? Então, eu acho que é algo que está muito cedo para a gente dizer quais serão os efeitos, mas que vai gerar uma discussão que tá sendo iniciada. A gente dá o start aí numa discussão mais forte a respeito desse tema, que naturalmente é muito impactante na vida das crianças em formação, na vida dos adolescentes e na vida de todos nós enquanto sociedade, tá?